O século XX trouxe consigo o alastramento do que viria a ser uma das doenças mais devastadoras para os bovinos. A febre aftosa deixava rastros de destruição em toda a produção. Lentamente, os bovinos pereciam pela dificuldade em comer e em se locomover, perdiam peso e, pouco a pouco, pereciam de vez. Eu me lembro muito, quando eu era pequeno, de ver o sofrimento que meu pai tinha, derrubando os bois, as vacas na fazenda e curando os cascos. O negócio era tão feio, a incidência era tão grande da aftosa, que o gado estourava no pé. Eu tive a oportunidade, logo que chegamos aqui, de ir buscar boi no Araguaia. O urubu não voava, andava atrás de nós, de tanta febre aftosa que nos acompanhava. Trazia inúmeras consequências, como frieira, como aborto das vacas, como uma série de prejuízos. Uma das imagens mais tristes que eu pude vivenciar no início do meu trabalho no Serviço de Defesa do Estado do Mato Grosso. Nós chegarmos em uma propriedade com as vacas todas deitadas, os bezerros já em fase terminal, tá? E a família sentada esperando como se a nossa chegada fosse a grande solução do problema. E que na verdade foi o contrário, porque o que nós fomos fazer foi, de uma forma final, dizer a ele que não tinha mais o que ser feito e que o rebanho dele tinha que ser sacrificado. Para diminuir os sintomas da doença e auxiliar os produtores na prevenção, o Programa de Combate à Febre Aftosa passou por reestruturações para que pudesse atingir diversas regiões brasileiras de forma mais eficaz. O governo brasileiro criou um programa chamado CACOFA, Campanha de Combate à Febre Aftosa, onde eles instituíram um trabalho de acompanhamento dessas vacinações nas fazendas. Era muito difícil um combate sistemático à enfermidade, ao vírus da doença, porque uns vacinavam, outros não. A ocorrência da doença gerava perdas enormes, né? Tanto no comércio da carne como do leite, e muitas vezes o abate de animais em certas regiões. Esse compromisso do setor privado era o combustível que faltava para o programa de erradicação, até para que houvesse o convencimento dos gestores públicos de que aquilo era importante para a população, não era importante apenas para os profissionais do serviço de defesa. E naquele primeiro momento, o caminhar era implantar o cadastramento de propriedades em todo o território e simultaneamente, o processo de vacinação, de imunização do rebanho. E para você estabelecer esses calendários, você precisava de ter uma estrutura técnica por trás disso, e essa estrutura técnica foi a formação dos circuitos pecuários. Os circuitos regionais auxiliaram nas implantações de campanhas informativas e de vacinação. A união de diversas entidades, juntamente com os produtores, também foi de grande ajuda para o avanço da erradicação. Os circuitos pecuários levavam em consideração não só as divisas dos estados, mas o intercâmbio comercial para que houvesse o menor impacto possível dentro da comercialização pecuária. E nós tivemos aí até o início da década de 90, quando começou-se as exportações, especialmente as exportações para a Comunidade Econômica Europeia. Os países criaram realmente o conceito de que teve febre aftosa era mais ou menos como ser morfético no passado, né? Não vamos importar nada desse país. É algo que denigra a imagem do produtor, da região, do estado e do país. Com o avanço do programa no Brasil, era importante manter a fronteira também estável. O modelo do Programa de Combate à Febre Aftosa passou a ser usado em países vizinhos, para que a febre aftosa pudesse ser controlada na fronteira e também para que qualquer tipo de rastro fosse extinto. Nós temos uma fronteira seca muito extensa, né? A fronteira com o Paraguai, a fronteira com a Bolívia e tal. Era uma região que estava crescendo, com produtores rurais brasileiros mudando para a Bolívia, e que a gente sabia que a Bolívia não tem tradição de consumo de carne e nem de exportação de carne. E que
essa produção dela, invariavelmente, ela viria ou para o Mato Grosso do Sul ou para o estado de Mato Grosso. Houve aquela fase de doação de vacinas, aí a FAMAT fez um trabalho muito grande, na época do Zeca Dávila começou, né? E depois, quer dizer, o próprio Dr. Décio participou disso e houve progressos acentuados nesse sentido. Foi um trabalho muito sensato que começou a fazer em Mato Grosso com a Bolívia, e nós aqui também começamos copiando em Corumbá e também depois em quase toda a fronteira com o Paraguai esse trabalho. E o pecuarista não só bancou o INDEA nesse longo período de tempo, como também fizemos doação de vacina. Você mesmo é testemunha e prova disso, que nós fizemos muitas campanhas na Bolívia, no país vizinho. Cada um dos países passa a fazer, os serviços de defesa dos países se falam, né? O Brasil, o Serviço Oficial do Brasil, o Ministério da Agricultura, firmou um acordo de fronteira com Bolívia e com Paraguai, tá? E nessas reuniões do acordo de fronteira, quando passa a iniciativa privada a estar lado a lado com o setor público, começa a acontecer simultaneamente as reuniões do setor privado desses países apoiando o trabalho de fronteira. Salíamos com barcos pequeños, sin cámaras de frío. Íbamos 3 días avanzando, se acababa el hielo, teníamos que volver otra vez y no avanzábamos más de 200 kilómetros. Era casi imposible que nosotros hagamos la vacunación. Nós agora estamos mais de 5 anos sem brote, verdade? Nós temos uma realidade epidemiológica no Brasil que os estados mais recentes que tiveram a doença já faz 10 para 11 anos, que foi Mato Grosso do Sul e o Paraná. E os demais estados estão com 15, 20, mais de 20 anos sem aftosa. O vírus não conhece divisa, o vírus não conhece barreira. O que precisa ter é fiscalização, vacinação e acompanhamento permanente. O combate eficaz à febre aftosa abriu portas para que outros programas fossem remodelados e readaptados. O controle da movimentação de animais hoje no Brasil, ele está praticamente baseado na documentação gerada pela vacinação contra a febre aftosa. A aftosa, ela é uma referência da sanidade de todas as doenças. Quem cuida da aftosa indiretamente está cuidando também de outras coisas que afetam o rebanho. Os calendários de vacinação e a implementação, principalmente da informatização e do controle dos rebanhos, trouxe para o produtor mais lucro. Um rebanho mais sadio que teria uma conversão alimentar maior, que teria uma carcaça para o frigorífico melhor também. A indústria, ela olha a aftosa da seguinte maneira. Ela olha em 3 direções. Ela olha o produtor, que é o cliente, o produtor rural, que é o cliente dela. Ela olha o ministério, que é quem regula, e ela olha o organismo internacional, que é a OPAS, Centro Pan-Americano, que está sempre dando suporte. A luta contra a febre aftosa estabeleceu novas estruturas para os produtores bovinos, as entidades rurais e os órgãos públicos. Com isso, muitas mudanças aconteceram para que a produção seguisse um padrão de excelência. De um lado, o governo fazia a sua tarefa da definição da estrutura técnica, da estratégia técnica, e do outro lado, o setor privado, representação de produtores, representação da indústria frigorífica e representação da indústria de produto veterinário se articulavam para dar todo o apoio a essa estratégia, porque o reconhecimento de área livre de febre aftosa com vacinação tem toda a sua estrutura de operacionalização no setor privado. Nós temos que colocar nessa valiosíssima ferramenta que nós temos de informação, nós temos que colocar mais recursos para que essa informação chegue aos produtores, chegue para a dona de casa e principalmente para a sanidade do nosso rebanho. Que a gente consiga avançar. E o avançar é conseguir o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Eu acho que é perfeitamente alcançável. E agora em síntese, nós temos que dizer adeus aftosa.